Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória. Paz e graça da parte do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. E que o Santo e Bom Espírito seja derramado abundantemente em suas mentes e em seus corações e na minha mente e no meu coração também, para que sejamos cheios do amor, da bondade, da benignidade, da misericórdia, da temperança, da alegria da salvação e de todos os demais atributos e virtudes do fruto do Espírito. Amém? E meus queridos amigos, hoje eu trago para vocês um assunto pertinente e extremamente importante para a nossa igreja, para o período em que nós estamos vivendo. E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias lá no livro de Joel. E embora eu não vou ler o capítulo 1, eu vou brevemente dizer o contexto deste. E acontece que Israel, como sempre, pecou contra o Senhor, se afastou do Deus de Israel, virou as costas para o seu Redentor. E aconteceu que, diferente de outras vezes, quando exércitos de outras nações vinham e tomavam aquele país, agora Deus permitiu que os gafanhotos e que a seca ali adentrasse aquele país e dessa forma até mesmo os cultos e os rituais feitos ali dentro do templo foram completamente prejudicados. A situação era devastadora e entristecedora e realmente era como se não houvesse solução. Aí entra então Joel capítulo 2, o qual diz o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Como sempre, Deus estava disposto a perdoar os pecados do seu povo e conceder novamente as suas bênçãos e conceder novamente a sua presença ilimitada ao seu povo escolhido. Então, Deus agora chama o povo para que se arrependesse, se convertesse, rogasse ao Senhor o perdão e apresentasse diante de Deus as suas súplicas. Veja, meus irmãos, eu amo estudar a palavra de Deus comparando os tipos e os antítipos. E não apenas o cordeirinho era um tipo e Jesus era o antítipo, mas várias histórias que se encontram tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento servem como um tipo para as coisas que acontecerão em nosso tempo de uma forma mais abrangente, ou podemos assim dizer que na palavra de Deus contém tipos, ilustrações das coisas que acontecerão em uma escala maior em nossos últimos dias. No capítulo 1, nós vemos então a invasão desses gafanhotos ali em Israel. Todavia, meus irmãos, trazendo isso para os nossos dias, para o antítipo do que estava acontecendo naquela época, hoje nós vemos que espiritualmente o gafanhoto cortador, ele também entrou em nossa igreja, ele também entrou em nossas vidas e ele tem cortado a nossa comunhão com Deus. Assim como o gafanhoto migrador também fez o seu trabalho devastador lá naquela época, também o gafanhoto migrador tem feito com que Babilônia migre para dentro da igreja e para os nossos corações. E embora, é claro, a igreja não é e nunca será Babilônia, o mundo está se estabelecendo em nossos cultos e o mundo está se estabelecendo e se fixando em nossos corações e em nossas mentes. Também o gafanhoto devorador, ele tem devorado o nosso interesse pelo estudo da palavra de Deus e do espírito de profecia. Meus irmãos, quantas vezes eu vou a algumas igrejas ou estou conversando no WhatsApp com alguns irmãos e vejo até mesmo nos comentários aqui dos vídeos do canal a grande dificuldade da leitura e do estudo da palavra de Deus, não apenas por falta de tempo, mas sim por falta de desejo. Verdadeiramente, esse gafanhoto espiritual, ele tem devorado o nosso desejo, o nosso amor pelo estudo da palavra de Deus, pelo alimento espiritual, meus irmãos. Está escrito, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Se Satanás devora o nosso interesse pelo estudo da palavra de Deus, então
não podemos nos santificar ou sermos santificados por intermédio do Espírito Santo ao se utilizar das Sagradas Escrituras. E como está escrito, segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Portanto, se o interesse do estudo das Escrituras está sendo devorado, consequentemente, nós não podemos ver a Deus, porque a santificação, a qual ocorre através do estudo da Palavra de Deus, essa então está sendo negligenciada e não está acontecendo em nossas vidas. Também, semelhante ao passado, o gafanhoto destruidor também tem destruído a fraternidade e o amor entre os irmãos, de maneira que parecemos mais inimigos uns dos outros do que irmãos na fé. E o Espírito de Profecia é muito claro, e assim nós vemos também em Atos capítulo 2, que sem a união dos irmãos, nunca poderá haver um derramamento pleno do Espírito Santo sobre a igreja. E é justamente por conta deste e também de outros motivos que deverá haver uma enorme sacudidura dentro da igreja do Senhor, dentro do povo remanescente, para que então boa parte daqueles que restarem não tenham mais este espírito de contenda, de discussão, de arrogância, de orgulho e de vaidade para com os seus irmãos, mas sim, semelhante aos apóstolos quando ali entraram no cenáculo e aos demais discípulos, tenham amor de um para com o outro e tirem todas as barreiras que impedem que a bênção seja derramada sobre nós. Meus amigos, assim como aconteceu no passado, acontece no presente. E a única maneira de resolver essa situação e essa sequidão espiritual que ocorre em nossos dias e em nossas vidas é seguindo o mesmo conselho que Deus deu ao seu povo no passado. Nós devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração e devemos rasgar diante da presença de Deus os nossos corações e não as nossas vestes, ou seja, não devemos fazer orações destituídas de sinceridade, mas só com palavras bonitas, mas verdadeiramente devemos rasgar o nosso coração, derramar a nossa alma perante Deus, pedindo-lhe o perdão e pedindo a Ele a restauração espiritual do seu povo. E está escrito lá no versículo 15 do capítulo 2 de Joel: tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que amamentam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Irmãos, há poucos dias estávamos fazendo os 10 dias de oração, e algumas igrejas ainda estão fazendo. As quartas-feiras são os cultos de oração, ou pelo menos deveriam ser. Todavia, nós não estamos verdadeiramente buscando a compreensão da solenidade do momento em que nós estamos vivendo, para que verdadeiramente busquemos, como um povo remanescente da profecia, o perdão e as bênçãos espirituais do Senhor para completarmos essa última e grande obra. O Senhor convoca você, o Senhor convoca a mim, o Senhor convoca os pastores dessa igreja, o Senhor convoca os anciãos dessa igreja, o Senhor convoca os professores de escola sabatina, o Senhor convoca toda a sua congregação para chorar diante dele e para implorar as suas bênçãos espirituais, porque, irmãos, Deus não tem prazer na morte do ímpio. E quando Jesus diz que ele está a ponto de vomitar boa parte dessa igreja da sua boca, ele não diz isso com uma gota de prazer. Mas o coração do Senhor dói por ver que a sua igreja, por livre e espontânea vontade, está
caminhando com passos largos e firmes, não no caminho reto que é para frente e para cima, rumo à Cidade Santa, mas sim para o caminho largo, o qual nos leva à perdição. Meus amigos, não sejamos loucos. Não façamos mais parte das virgens loucas. Nós estamos com a verdade em nossas mãos e, ao mesmo tempo, estamos negligenciando o maior tesouro que nos foi deixado, o qual pode nos levar, por intermédio de Cristo Jesus, à bendita vida eterna. E, irmãos, caso dermos ouvidos aos conselhos do Senhor, então, no versículo 28 do capítulo 2, é feita a promessa. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Depois do que, meus irmãos? Depois de clamarmos, depois de implorarmos, depois de lutarmos com Deus semelhantemente a Jacó, lançando-nos aos pés do Senhor, agarrando virtualmente o seu manto e dizendo agonizantemente, mas de forma sincera: Deus, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Irmãos, o desejo do Senhor para a sua igreja é a sua santificação. Quando com sinceridade rogamos pela bênção do Espírito Santo e quando com sinceridade procuramos remover todas as barreiras que nos impedem de receber essa bênção, Deus, reconhecendo os nossos esforços, então Ele concede o desejo do nosso coração e derrama a sua bênção sobre nós. Precisamos, meus amigos, da plenitude da chuva temporã, a qual, como diz o Espírito de Profecia, lá em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, a qual muitos de nós temos deixado de recebê-la pelo fato de não a pedir, e não a pedimos porque não compreendemos a importância dessa em nossa vida. E ali, ainda em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, é dito que se não recebermos a chuva temporã e se a ramagem verde, espiritualmente dizendo, não brotar, não crescer, não der os frutos, então a chuva serôdia não virá sobre nós para amadurecer os grãos até a perfeição. Portanto, clamemos pelo batismo do Espírito Santo, para que então sejamos cheios do poder de Deus em forma de chuva temporã, para que dentro, em breve, possamos então receber a plenitude da chuva serôdia, como está escrito no versículo 23. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Amigos, o meu apelo nesse dia a cada um de vocês é que tomem uma decisão individual de rasgarem os seus corações na presença do Senhor, pedindo-lhe o perdão e suplicando as suas bênçãos espirituais, para que então, assim, cheios do Espírito Santo, venhamos a ser um testemunho poderoso para os nossos irmãos dentro da nossa congregação, a fim de que os mesmos venham a tomar a mesma decisão que nós. E assim, dentro em breve, embora não toda a igreja, mas Deus terá um povo preparado espiritualmente para receber o seu selo e então receber os aguaceiros da chuva serôdia sem medida para darmos o alto clamor. E como diz um texto qual eu amo trazer para vocês, servos de Deus,
com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, irão apressadamente de um lugar para o outro, proclamando a última advertência ao mundo. Por milhares de vozes será dada a última advertência. Milagres serão efetuados e milhares se converterão em um único dia. O Grande Conflito, página 617. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça sobre cada um de vocês. Esse é o meu desejo e a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.